Viajantes bem-vividas. Olá, bem-vinda a mais um episódio do Viajantes Bem-Vividas, o primeiro podcast de viagem feito por duas mulheres 60+. Que bom saber que você está aqui conosco quinzenalmente, às quartas-feiras, curiosa para saber qual será o tema abordado. Porque você já sabe que é sempre algo relacionado ao viajar. Você pode nos ouvir no YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou outro canal de áudio. Eu sou Lilian Azevedo, do blog Uma Senhora Viagem. A participação de cada ouvinte é muito importante para nós e por isso lhe pedimos que, além de ouvir os episódios, clique no gostei para curtir, compartilhe com suas amigas, deixe seu comentário. Toda a sua interação ajuda o Viajantes Bem-Vividas a chegar para mais pessoas. E para nos encontrar nas diversas plataformas, basta pesquisar por podcast Viajantes Bem-Vividas ou então clicar lá no link da bio no nosso Instagram, que é @viajantesbemvividas. Eu sou Silvia Iano, criadora do blog Sentidos do Viajar. Hoje vamos receber aqui uma convidada que tem uma forma diferente de moradia e de viagem. Ela, o marido e a filhinha de 4 anos carregam a casa por onde vão. Na verdade, carregam essa casa pelas águas. É isso mesmo, pelas águas. Eles moram em um veleiro e assim têm a oportunidade de morar em muitos lugares e viajar pelo mundo. Temos certeza que será um papo muito legal e estamos curiosas para saber tudinho. Bem-vinda, Lisa. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Se apresente para as nossas ouvintes. Conte um pouquinho sobre você, sua idade, sua formação, no que você trabalha e por onde você está agora e outras coisas que você quiser. Olá, primeiro eu queria agradecer muito o convite de estar participando aqui do podcast. É um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa vida no mar com todo mundo e contar um pouquinho das histórias que a gente tem vivido por aí nesses 8 anos. Meu nome é Elizabeth, mas todo mundo me conhece por Lisa, sou Lisa Ficker. Eu, na realidade, não sei dizer ainda, professora de bioquímica. Eu sou biomédica, fiz doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina e pela Faculdade de Farmácia da Universidade de São Paulo. Trabalhei como pesquisadora no INCOR, no Instituto do Coração, e depois dei aula de bioquímica na Universidade de Santo Amaro, antiga USEC, por 6 anos. E num determinado momento a gente resolveu aí mudar um pouco o estilo de vida. Hoje eu trabalho a bordo, na realidade eu cuido da Sofia, que é a minha pequena de 4 anos, e cuido do barco. Me afastei um pouquinho dessa área acadêmica e é isso, mudei o estilo de vida, né? A gente agora tá no Brasil, né? A gente comprou o barco fora, depois eu vou contar mais um pouquinho os detalhes. E hoje a gente tá no Brasil, a gente veio para ficar um tempinho aqui, acabamos estendendo um pouco mais, mas a ideia é em breve retornar ao barco. Que interessante, estou curiosíssima. Pois é, Lisa, eu e a Lilian sempre temos curiosidade de saber como que o viajar entrou na vida dos nossos entrevistados. Conta pra gente e para as nossas ouvintes quando foi o início da sua história de viagem. Se viajar entrou na sua vida já desde a infância, junto com seus pais. Desde criança, eu já viajava com os meus pais, mas para roteiros nacionais. Então, desde muito pequenininha, a gente ia muito para Paraty e eu morava no sul de Minas, então viajava muito fim de semana para visitar minha família, que é do interior de São Paulo, e outras viagens para Minas, para conhecer cidades históricas, Rio de Janeiro, enfim. Então, desde pequena, sempre viajei. E aí, na adolescência, fiz minha primeira viagem internacional, né, a famosa viagem dos 15
15 anos para Disney. E aí depois quando eu terminei a faculdade e voltei e comecei a trabalhar, então comecei a participar de congressos para apresentação de trabalhos, né, científicos como pesquisadora, e fiz várias viagens nacionais e algumas viagens internacionais. E aí depois, quando comecei a trabalhar como professora, eu tinha sempre 2 meses de férias ao ano, então julho e janeiro eram livres. Então o meu objetivo sempre era guardar dinheiro para fazer a viagem nesses 2 meses aí. Daí eu conheci o meu marido, Daniel, na época meu namorado, e aí a gente sempre viajava, então julho e janeiro, para algum lugar bem legal, que a gente curtia, se programava bastante. E aí começaram as viagens, e é uma coisa que eu amo, que eu fico muito feliz de poder conhecer novas culturas, novos lugares, e gosto muito também de programar isso, de fazer esses roteiros, e estudar sobre esses destinos. Então, tive já um período de viagens que acho que só estimulou para que eu continuasse por esse caminho. É muito legal, né? A gente vê que assim, essa formação que começa lá na infância vai tomando depois, né, um outro vulto, né? Porque aquela sementinha que é plantada, e aí você poder fazer isso com as próprias pernas, né? Tem um sabor também bem legal, né? Bem, mas conta pra gente como e quando que surgiu na vida de vocês o projeto de morar num veleiro. Em que ano que vocês começaram a viver nesse novo tipo de moradia? Bom, eu conheci o Daniel em 2006, e aí começamos a namorar. Ele já era velejador, veleja desde os 6 anos de idade, desde pequeno, com o pai dele. O pai dele também é velejador. Mas eu, assim, minha família é da vela, mas eu já tinha velejado 1 ou 2 vezes, mas na Baía ali de Ilhabela, então nada muito grande, né? E ele, como velejador, eu comecei a participar do meio. Ele tinha, na realidade, parado um pouquinho de velejar, e quando começou a namorar comigo, voltou a velejar. E eu comecei a achar interessante. Ele fala que tá no meu sangue, né? Primos do meu pai, eles têm medalha olímpica, medalha em Pan-Americano, em mundiais, mas meu pai nunca teve veleiro. Foi o único da família que tinha lancha e não velejava. Então, eu não tinha esse contato com a vela. Em 2007, o Daniel voltou a velejar, e aí a gente começou a frequentar mais a Ilhabela. Eu já frequentava a Ilhabela desde 92, 90 e pouco. E aí eu comecei a entrar no meio da vela, mas eu começava só a ouvir as histórias, né? Eu ficava em terra, eu não ficava no mar, então eu só ouvia as histórias. Aquilo era um pouco... não era tão gostoso, só ouvir sem poder participar. E aí, em um determinado momento, ele, na época era fotógrafo profissional, foi convidado para fazer as fotos da classe que ele velejava, que é a HPE 25. E ele falou, não, final de semana eu quero velejar, não quero fotografar. E eu tinha ido pro mar um dia, uma regata, uma competição, para fazer algumas fotos, mas de brincadeira, pro hobby, assim, pra não ficar em terra sem fazer nada. E ele comentou com o diretor da classe, da HPE, que eu tinha começado a fotografar. Eu não era profissional, mas tinha começado a fotografar e tinha feito umas fotos legais. E aí, a partir desse momento, ele me chamou e eu fiquei 2 anos e meio fotografando pra essa classe HPE 25 e fazia fotos pra eles, saiu em revistas, em vários lugares. E aí foi legal porque eu comecei a ter um contato muito próximo, assim. Então eu conhecia muito, comecei a entender a dinâmica das regatas, vendo todos os barcos, e conseguia conversar com eles quando eles voltavam das regatas, porque eu tinha o conhecimento do que estava acontecendo ali na raia. Depois disso, foi mais ou menos nessa época que eu peguei uma revista náutica e comecei a ler, e vi uma reportagem onde muitas pessoas moravam a bordo de um veleiro. E pra mim aquilo era uma coisa diferente, eu nunca tinha visto, né? Eu sempre tive vontade de dar a volta ao mundo, mas de mochilão, de motorhome, mas nunca num veleiro, né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. E comecei a ver que aquilo realmente era possível, muitas famílias morando a bordo. E falei pro Daniel, nossa, você viu isso? Que coisa incrível, né? As pessoas morando a bordo de um veleiro pelo mundo, viajando a casa, né? E ele falou assim, você achou legal? Eu falei,
falei, eu achei o máximo. E ele falou, não acredito, é meu sonho desde criança. Olha aí. E aí, então, aquele sonho começou a surgir mais forte, né? Então, a gente começava a falar mais sobre isso. Então, era constante o nosso comentário. Um dia a gente vai dar a volta ao mundo, um dia vamos morar no barco, um dia vamos dar a volta ao mundo. Um determinado final de semana de regata, o primo dele, que é como se fosse um irmão dele, ouvia a gente sempre comentando, um dia nós vamos, mas não fazíamos nada, né, pra isso. A gente só era da boca pra fora. E ele mandou pra gente um planejamento. Numa segunda-feira eu abri meu e-mail, tinha um planejamento de como morar a bordo. Ele não tinha experiência, mas ele tinha feito um curso de planejamentos, não de morar a bordo, mas tinha feito um curso. Então ele montou mais ou menos um esquema e foi um start aquilo. E daí o Daniel recebeu também. Eu falei, você recebeu o e-mail? Ele falou, recebi. Eu falei assim, e aí? Ele falou, e aí? O que a gente quer? É isso que a gente quer? Aí um olhou pro outro e falou, é isso que nós queremos. Então vamos. E isso foi 2012, mais ou menos. E aí nós começamos a nos preparar. E aí em 2014 largamos tudo e seguimos pra vida a bordo. Conta pra gente aí como foi na prática esse processo de colocar o plano de morar em um barco para se tornar realidade esse sonho em cima desse planejamento, se vocês usaram esse planejamento, o que vocês tiveram que fazer, se tiveram que fazer algum curso específico, por exemplo, fora, por exemplo, tirar a carteira de habilitação náutica, que seria o ponto zero, e eu imagino que talvez vocês até já tivessem, né? Conta pra gente como, na prática, vocês transformaram um planejamento no e-mail, um sonho na realidade. Então, como eu comentei agora há pouco, a gente falava só em morar a bordo, mas não ia. E aí, então, veio a preparação. E requer preparação, realmente. Tem muita gente que vai na loucura, mas a gente é um pouquinho mais pé no chão. Então, a gente resolveu, quando nós decidimos que realmente iríamos, foram 2 anos de preparação. O Daniel já tinha a carta náutica de Arraiz, eu não tinha, então eu tirei o Arraiz. E aí, nós dois fizemos juntos o mestre Arraiz e o capitão amador. E o Daniel começou a estudar muito sobre barcos, porque aqui no Brasil não tem tantos modelos de barcos como lá fora, então ele começou a estudar profundamente os tipos de barco que tinha que ter num barco para poder ser seguro, para poder navegar. Então a gente fez esse curso de capitão, que é um curso bem interessante, você aprende várias coisas, meteorologia, navegação astronômica, e fizemos também um curso de sobrevivência no mar, da Marinha do Brasil, que foi no mesmo evento onde faríamos a prova de capitão. E um curso muito legal, onde a gente embarcou num navio da Marinha, jogaram balsas salva-vidas no mar. Nesse dia o mar nem estava tão calminho assim, tivemos que pular do navio na água e aí embarcar na balsa salva-vidas, ficar um tempinho dentro da balsa salva-vidas para saber o procedimento. Então foi uma coisa muito interessante, uma experiência que eu vivi nesse curso, espero nunca viver a bordo, né? Mas é uma experiência importante. Bem, mas agora conta pra gente um pouquinho o seguinte, o veleiro de vocês, ele é próprio? A gente queria saber também se a manutenção de um veleiro, que é veleiro moradia, exige um gasto muito grande, se tem seguro, se tem assim, tipo, quando vocês ficam numa marina, se você tem que pagar um tipo de valor, como se fosse um condomínio, né, de um prédio, se tem garagem na marina, para você colocar o seu barco, deixar lá sem ser no mar exatamente, isso é um valor alto. Como é que é essa manutenção? Sim, o barco é nosso, nós compramos ele em 2014, quando começamos essa aventura, depois de visitar 54 barcos. O Daniel é um apaixonado por barcos, então ele queria conhecer e saber realmente como era o barco, as qualidades do barco, e uma coisa de doido, mas é a paixão dele, então ele gosta muito. E daí conseguimos comprar um barco que realmente amamos hoje em dia, e qualquer barco, ele requer muita manutenção, ele dá muita manutenção. Eu falo que é a mesma coisa que você pegar uma casa, colocar ela na água salgada e chacoalhar. Imagina você pegar a sua casa e chacoalhar ela na água salgada. Então, o barco é mais ou menos isso, ele fica na água salgada praticamente o tempo todo, e com onda, com mar, enfim. Então, a manutenção dele é bem necessária constantemente. A gente vive mais fazendo manutenção do que passeando até. E os custos de manutenção normalmente giram em torno de 11% ao ano do valor do barco, tá?
E aí, sobre seguros, depende. Muita gente que eu conheço, que nós conhecemos, não tem seguro. Mas muita gente prefere ter seguro, né? Vai depender do que... É como carro, né? Você tem seguro ou não tem do seu carro? Depende, tem pessoas que têm, tem pessoas que não têm. Algumas, na realidade, a maioria das marinas não aceitam barcos sem seguro. Eles exigem o seguro para você poder docar o teu barco lá. Mas, algumas vezes, você consegue docar com seguro contra terceiros apenas. Então, vai de marina para marina, né? E aí, os custos da marina é assim, é muito relativo cada uma. É como se fosse um hotel, né? Uma marina. Então, tem a qualidade da marina. Uma marina boa, uma marina ruim. Se tem piscina, se não tem piscina. O banheiro é bom, tem lavanderia. E aí, você paga, se você quer ficar um dia, você paga uma diária. Se você vai ficar um mês, você paga um mês. Claro que, pelo menos fora do Brasil, no Brasil eu não tenho muita experiência, mas fora do Brasil, quanto mais tempo você fica, mais barato fica. Então, às vezes você fica um dia na marina, é muito caro. E aí, se você fica a semana, já tem um pacote pra semana. E assim vai. Às vezes você fica 15 dias na marina, é o preço do mês. Se você ficar 30 dias ou 15, é a mesma coisa. Então, é como se fosse um hotel, os custos, né, que você paga para você parar o teu barco ali. Garagem não existe, porque a gente tem um mastro que é muito alto, então é muito difícil você ter uma estrutura tão alta para cobrir o teu mastro. Então você normalmente para numa vaga onde não é coberta, é uma vaga descoberta. E aí quando você precisa fazer uma manutenção no casco, ou por exemplo agora que o barco tá lá nos Estados Unidos e a gente tá aqui, nosso barco não tá na água, a gente prefere deixar ele no seco. Então ele sai, né, com um equipamento chama Travel Lift, ele sai da água, ele é levado para um pátio onde ele é apoiado e ele fica paradinho lá no seco, esperando a gente voltar para colocá-lo na água. E aí você paga também por esse espaço. Interessante. Você tinha falado dos cursos preparatórios, só para que a gente que não conhece e também as nossas ouvintes tenham uma ideia, esses cursos que vocês fizeram, que eu considero sejam de extrema necessidade, né? Alguns são exigência legal e outros são mesmo para vocês terem competência, né? Como sobrevivência no mar, etc. Esses cursos, eles costumam ser caros. Também o barco, você falou que viram 50 e tantos barcos, né? Eu imagino que seja assim, uma variedade muito grande de preços. Se por um acaso você tiver uma ideia de preço médio, só para dar uma ideia aí para quem está ouvindo, para a gente ter também essa visão de custo geral aí junto com a coisa da marina. Seria interessante. E eu queria, nessa mesma pergunta, ver com você se existe diferença entre um veleiro para moradia e um veleiro para passeios ou mesmo competições. E se existem, quais são essas diferenças? Ou é um único tipo de barco que serve para tudo? Então, os cursos, o curso da Marinha, eu não sei os valores, porque a gente fez isso faz 8 anos, então é muito tempo, né? Eu nem me lembro dos valores, mas os cursos da Marinha não são nada absurdos, esses cursos de sobrevivência no mar não são absurdos. Os cursos para tirar carteira de habilitação, você não é obrigado a fazer, você pode estudar em casa, você pode comprar um livro ou pegar na internet, estudar em casa e fazer a prova e passar ou não. Mas a gente preferiu fazer o curso, que ajuda, né, a ter alguém auxiliando e alguém te instruindo, fica bem mais fácil. Com relação aos valores de barco, é muito relativo, depende do que você tem no barco. O tamanho do barco varia muito, quanto maior o barco, mais caro, quanto menor, mais barato. Equipamentos que você tem no barco, se você tem rádio, se você tem sistema de geradores, o que tipo de motor você tem, se vela tá nova, se não tá, enfim, é muita coisa. A gente até fez uma planilha quando foi comprar o barco, porque a gente tinha um valor, um dinheiro guardado, e aí a gente poderia comprar o barco naquela faixa de preço. Então a gente fez uma planilha, mas que às vezes o barco é barato, mas ele não tem nenhum equipamento, e daí você vai ter que comprar os equipamentos novos, e aí ele fica absurdamente caro. Então tinha que ter uma relação ali de preços com equipamentos e a qualidade do barco e o tamanho do barco. Então posso te dizer que varia de, sei lá, $10 mil até $5 milhões. Então vai depender muito do barco que você vai comprar. O range aí é muito grande. Entendi. Com relação ao tipo de veleiro, existem diferenças sim entre os veleiros. Um veleiro de regata, né, que é um veleiro de competição, eles são muito leves, porque quanto mais leve, mais veloz
veloz e aí para competição é o que importa, né? A performance do barco. Então, às vezes você até tem uns veleiros maiores que estão fazendo regata, eles tiram tudo de dentro, eles não deixam quase nada. Você não pode levar uma garrafa de água que já tá pesando muito e eles não querem que você leve a garrafa de água. Mas aí é competição, né? Aquela coisa que tá ali na frente da praia, qualquer coisa você sai nadando e vai até a praia. Se acontecer e tem muita gente em volta, tá? Os veleiros de cruzeiro, né, que são o nosso caso, são veleiros para fazermos travessias maiores, eles necessitam um pouco mais de conforto. Tem uns que não tem, mas é uma questão de opção também, mas são veleiros um pouco maiores, com fogão, com geladeiras, com várias outras coisas que a gente vai utilizando aí para uma vida do dia a dia, né? Como a gente mora numa casa. Na realidade, um veleiro para morar a bordo é como se fosse um pequeno apartamento. Ele tem praticamente tudo. E aí a qualidade do barco também, a resistência do barco. Claro que é muito relativo, cada um opta por aquilo que lhe convém ou aquilo que pode o dinheiro comprar, mas eles são realmente mais resistentes, tá? Então a gente fala até em inglês, eles usam um termo que é o blue water. O veleiro blue water é o veleiro para águas profundas, para grandes navegações, porque é um veleiro que tem um casco mais grosso, é um veleiro um pouco mais confortável, então tem essa diferença sim. Blue water porque, para quem não conhece, quando você sai muito longe da costa, a cor da água muda, ela fica um violeta, hipnotizante, é a coisa mais linda do mundo, a cor da água, muito profunda, assim, é lindo, por isso que eles chamam de blue water. E os veleiros de passeio, você pode ter veleiros, hoje em dia tem muitos veleiros de day charter que você tem em Paraty, por exemplo, que são veleiros que poderiam fazer grandes travessias também, ou tem alguns que não, tem alguns que são mais para Bahia, que são barcos menores, barcos menos resistentes, que seriam para a Baía de Paraty, por exemplo, ou passeios na Baía de Guanabara, enfim, e aí depende muito, mas tem diferença sim, por isso que o Daniel estudou tanto para poder entender o que seria aconselhável a comprarmos ou não. A gente que não conhece nada desse universo, né, fica encantada, né, com tanta informação que é necessária, né? Bem, vocês aí se mudaram para o veleiro, né? Quando foi em 2014, não é isso? 14. Isso, mudaram para o veleiro. E aí a gente quer saber o seguinte: mudaram, saíram velejando para passear, ficaram ancorados assim em algum lugar, ou já partiram tipo para uma grande viagem, uma travessia? Qual foi a primeira viagem que vocês fizeram depois de terem se mudado para o veleiro? Tá, a gente comprou esse veleiro em julho de 2014, numa cidade chamada Anápolis, que fica no estado de Maryland, nos Estados Unidos. A gente conseguiu finalizar a compra, o processo, né, transferência de dinheiro, passar a documentação toda no começo de agosto. Foi um tempinho aí para fazer essa parte burocrática. Depois disso, a gente seguiu de Anápolis para uma cidadezinha chamada Deltaville. Por uma questão burocrática americana, a gente precisava sair de um estado e ir para outro, senão a gente teria que pagar o imposto daquele estado. Então a gente saiu para essa cidade de Deltaville, que é na Virgínia, é o estado de baixo de Maryland, para não pagar o imposto. Ficamos nesse lugar, fizemos algumas manutenções no barco e dali a gente seguiu para o sul, para uma cidade chamada Norfolk, que acho que muita gente conhece, onde a maior base naval dos Estados Unidos fica. Muitos porta-aviões, muitos navios de guerra, uma loucura lá. E aí ali a gente precisou sair 6 milhas da costa para poder também pegar um documento que a gente não teria direito se não fôssemos em águas internacionais, porque 6 milhas da costa já é águas internacionais. Então navegamos 6 milhas, só que foi muito mais porque Norfolk fica muito para dentro, como se fosse um rio, assim, um braço de mar. Então tivemos que navegar toda essa distância para provar que a gente tinha ido para águas internacionais e retornar. Então aí foi a minha, né? Daniel já tinha navegado grandes distâncias em travessias, eu nunca tinha feito. Foi a primeira experiência aí, esses períodos aí, nesses dias. Aí retornamos para essa cidadezinha, e essa cidadezona, ela é grande, e eu desembarquei e vim para o Brasil, porque eu já estava há algum tempo lá, a gente já estava há algum tempo procurando o barco, foram quase 5 meses a procura do barco, mais o tempo do processo da compra, o visto já estava vencendo, então eu retornei, Daniel voltou sozinho com o barco para Deltaville, guardou o barco na marina e veio para o Brasil também. E aí, depois disso, ficamos um mês no Brasil e retornamos para o barco.
E aí começamos a descer a costa leste dos Estados Unidos. Então, assim, não falaria pra você que são grandes travessias, porque a gente foi descendo aos pouquinhos pra ir conhecendo o barco, se adaptando. Eu não tinha experiência nenhuma, morria de medo, tinha pânico de ficar, pensar em sair pra fora, assim, pro mar aberto, né? Então, a gente foi bem aos pouquinhos pra adaptação mesmo. E aí fomos até a Flórida, porque também já tava ficando muito frio no norte dos Estados Unidos. E chegamos na Flórida, continuamos a manutenção do barco. E aí, a questão da manutenção que vocês perguntaram agora há pouco. A gente começou numa loucura de manutenção e não curtia o barco. E a gente só ficava consertando o barco. E aí, em um determinado momento, o Daniel falou: Liz, a gente precisa consertar as coisas importantes de segurança e as coisas supérfluas, que são só bonitinhos, a gente deixa e faz em outra hora. E a gente precisa navegar, porque senão a gente vai achar muito chato esse processo todo. E foi quando nós decidimos, então, ir para as Bahamas. E aí foi a nossa primeira grande travessia, mudança de país, né? Toda a parte de imigração, enfim. E aí fizemos, então, os Estados Unidos, Bahamas. Mas desde a compra do barco até ir para as Bahamas, a gente comprou o barco em agosto, a gente foi para as Bahamas em abril do ano seguinte. Mas navegamos pela costa americana aos pouquinhos, assim, até chegar na Flórida. Conta agora pra gente como é que é o dia a dia no veleiro, como que a vida acontece, né? Vocês passam, em média, assim, quantos dias no mar? Isso tem uma média que vocês estabeleceram ou vai conforme a viagem? Vocês velejam mais perto do litoral ou vocês vão muito para alto mar? E que tipo de tarefas o veleiro exige no dia a dia? Como que vocês dividem entre vocês essa tarefa, né? Os dois adultos e a piquitica, se ela tem alguma tarefa aí junto com a família. E por acaso vocês levam, além da filhotinha, algum pet para fazer companhia para ela? Tem alguma coisa assim? Bom, o dia a dia no veleiro, ele é como um outro qualquer. Claro que depende muito de onde nós estamos. Normalmente é normal, acorda, toma café, arruma o barco, limpa, vai lavar roupa, faz manutenção e dependendo se estamos num lugar muito legal, um lugar que a gente quer turistar, então a gente desce, vai fazer turismo. Isso não importa se é segunda-feira ou se é domingo. Ô, coisa boa! Lava a roupa, faz limpeza, limpa banheiro no domingo e na segunda a gente pode passear. Então, depende muito de onde estamos. Mas a vida a bordo, ela é basicamente muito, muito parecida com uma vida em casa. Tem as tarefas necessárias de uma casa, de uma manutenção de uma casa, a mesma coisa no barco, né? Então, quantos dias a gente fica no mar, depende também de qual a travessia que nós vamos fazer, para onde nós vamos, né? Então, pode ser sair de manhã e chegar à tarde no lugar, então ficamos ali navegando durante o dia. Já fizemos travessias de 12 dias, onde não se via a terra por muitos dias e bem longe do mar mesmo. Então é muito relativo, depende muito da rota que a gente tá fazendo. Muitas vezes velejamos muito próximo ao mar, principalmente nos Estados Unidos, porque tem uma correnteza muito forte que chama Gulf Stream, a corrente do Golfo, e aí quando você tá, dependendo se você tá subindo ou descendo, você tem que ficar muito coladinho na costa, até vendo as luzes dos carros à noite, assim, ou vendo os carros passando nas estradas, para pegar uma contracorrente, para você não pegar uma correnteza contra de 3, 4 nós de velocidade. Então, às vezes, a gente navega bem coladinho mesmo a costa. As tarefas do barco como eu falei, manutenção do barco, né? Então, tem toda a parte de consertos e como quebra muita coisa, tem sempre que estar arrumando. E tem a parte de limpeza, de lavar roupa, as coisas que a gente faz em casa também. Fazer comida, fazer supermercado, enfim. A gente divide a tarefa. Depois da Sofia mudou um pouco, né? Porque hoje eu acabo dedicando praticamente meu tempo integral a ela. Então, a minha função hoje em dia no barco é cuidar da Sofia e fazer a parte doméstica mesmo, né? Que é lavar roupa, que não é tão fácil assim, porque você tem que
descer na marina, ir na lavanderia ou da marina, ou levar numa lavanderia de moedinha. Então, uma coisa acho que não é tão fácil como em casa, que você vai lá jogar na máquina e vai fazer outra coisa. Às vezes você tem que ficar olhando a tua roupa lá por 1 hora, 2 horas. E fazer almoço, lavar louça, lavar banheiro, limpar o barco. E Daniel faz toda a parte técnica é com ele, né? Toda a parte de manutenção técnica. E hoje ele trabalha a bordo também. E então ele também faz a parte do trabalho dele. E é isso. E aí seguimos assim, dividindo a tarefa dessa forma. Antes como eu não tinha a Sofia, eu acabava ajudando muito mais ele na parte de manutenção. Não que hoje eu não ajude, mas ajudo muito menos do que antes. E moramos só nós 3 a bordo. Daniel, Sofia e eu. Não temos nenhum animalzinho de estimação. Sofia sempre pede, mas eu acho é muito difícil. Tem muita gente que tem. Muito gato, cachorro, muita gente tem. Mas eu não acho tão fácil ter um animal a bordo. Dá muito trabalho e às vezes você fica 3 dias, 4 dias sem poder descer do barco porque tá chovendo demais, ou porque você tá ancorado num lugar que tem chuva, o mar tá ruim, você não consegue descer. Então eu fico com dó dos bichinhos de deixá-los trancados dentro do barco. Mas somos só nós 3 mesmo. Você estava falando, você fala assim, com frequência da questão da manutenção, dos reparos e tal. Vocês 2 sabem consertar coisas e fazer reparos no barco, não é isso? E a gente gostaria de saber, assim, há algum momento que os 2 precisam mexer nas velas ou tomar providências em relação à direção do barco? Como é que a Sofia fica numa situação em que os 2 precisam estar atuando, né? E uma coisa que a gente pensou foi assim: vocês já ensinaram para a Sofia algum tipo de procedimento de segurança, né? A gente lembrou de quando a gente está em casa, né? A gente orienta as crianças, por exemplo, não pode botar o dedo na tomada, né? Não pode chegar perto do fogão, sei lá. Que cuidados básicos da vida no mar a Sofia já sabe? Então, Daniel sabe consertar praticamente tudo, e eu sei consertar algumas coisas básicas e acabo ajudando Daniel a consertar as outras coisas, porque conserto no barco não é tão fácil quanto conserto numa casa. Os espaços são super apertados, então às vezes motor, mal cabe a mão dele, às vezes tem que ficar meio de ponta cabeça para consertar alguma coisa, é bem engraçado até, complicado. E ele precisa saber consertar porque às vezes a gente tá em lugares que não tem ninguém para consertar, né? Fora o fato de que muitas vezes é muito caro você chamar alguém para fazer manutenção. Então, o ideal mesmo é que você saiba fazer basicamente tudo. E isso é um processo também. Quando a gente foi morar a bordo, a gente não sabia quase nada. E aí, hoje, é muito mais fácil, né? As coisas quebram, a gente já tem noção do que é, de como fazer, enfim. Então, eu acabo auxiliando bastante e sei fazer algumas coisinhas também. Não precisamos dos 2 ao mesmo tempo para regular velas. O barco é um barco onde dá para regular a vela uma pessoa só. Mas claro que se tem os 2 ali à disposição, sempre um ajuda o outro e tudo bem. Mas dá para navegar sozinho, sim. Tanto ele quanto eu podemos navegar sozinho. A Sofia, quando estamos nós 2 em atividade, basicamente mais necessário estarmos os 2 em atividade quando a gente está chegando num porto, né? Tem uma função do barco que é minha, que é amarrar os cabos, colocar as defensas para fora, se a gente vai fazer uma docagem numa marina, por exemplo. Então eu tenho que estar andando no deck, preparando os cabos, e na hora que ele vai encostar o barco na marina, eu que tenho que jogar os cabos ou pular no pier para fazer a amarração do barco. E ela era muito pequena até então, né? Ela tinha 3 anos quando ela ela veio embora. Então ela fica numa cadeirinha, a cadeirinha de carro mesmo, a própria cadeirinha que ela usa no carro hoje é uma cadeirinha que a gente coloca ela, instala ela no cockpit, tem uma forma lá no barco que a gente consegue prender muito bem essa cadeirinha, então ela senta nessa cadeirinha como se estivesse no carro, a gente trava ela e ela fica 100% segura ali, sentadinha, assistindo o que tá acontecendo, ou então vendo um desenho, alguma coisa, enquanto a gente faz o procedimento todo, e aí ela não corre nenhum risco, né? Ensinar procedimento de segurança para ela, sim, desde que ela foi morar no barco, né? Então ela sabe os riscos de estar morando num barco. É curioso isso, essa pergunta é muito legal, porque é uma criança, é claro que pode acontecer uma distração, alguma coisa. Ela é muito ativa, né? A Sofia é uma criança muito ativa, muito social, e ela é a 1000 por hora, ligada no 220, mas ela às vezes não obedece e tal, mas ela sabe muito, muito bem
bem quando é risco para ela, sabe? Porque a gente sempre enfatiza, olha, você não pode vir aqui, e a gente explica como se estivesse explicando para um adulto, conversa com calma, vai passando para ela as informações e ela assimila. Isso é bom até em terra, porque várias coisas que são perigosas também em casa, e a gente conversa com ela e mostra para ela e ela entende. Então, a gente sempre vai mostrando o que pode, o que não pode, o que é perigoso e o que não é, e ela entende. E os ensinamentos para ela são esses também, porque dentro do barco também tem tomada, então ela também não pode pôr o dedinho na tomada, tem o fogão, ela também não pode chegar perto do fogão, né? Então, para ela, dentro do barco também tem essas coisas da casa, e aí os cuidados básicos da vida a bordo é ficar fora, ficar longe da borda do barco, para não ter perigo de cair na água. O barco é todo cercado com redinhas, né? Então também é uma prevenção aí para ajudá-la a não cair. Mas ela é muito consciente nesse ponto, até então a gente explicando, ela sempre acatou e entendeu. Isso é muito bom. E conta pra gente, Elisa, como é a noite num veleiro, né? Se, por exemplo, vocês sempre procuram um abrigo, uma marina, quando anoitece, ou uma enseada, se vocês estão longe da marina, ou vocês passam mesmo, conforme a viagem, no meio do mar. E em cada situação dessa, como que isso funciona, né? Por exemplo, numa travessia, como é que vocês se abrigam? E se existe algum risco, né? A gente ouve aí do antigamente os piratas do mar, eu já ouvi dizer que também em alguns lugares do mundo existem ainda esse tipo de ameaça para os barcos. Será que isso é verdade? E vocês três dormem juntos na mesma hora ou alguém tem que ficar de sobreaviso acordado, fazendo turno? Conta aí como é que é essa experiência do dormir, se é tranquilo passar noites no alto mar. Bom, à noite se a rota é fazer uma navegação noturna, então não paramos o barco, não ancoramos em lugar nenhum, não procuramos enseada. Isso é uma opção, quando dá, né? Às vezes você tá numa travessia onde você nem tem onde encostar, você não tem como jogar uma âncora com 5.000 metros de profundidade, não dá, você tá no meio lá do oceano, não tem como. Muitas vezes você tá costeando, mas você, principalmente costa dos Estados Unidos, que é muito fácil, é muito recortada, assim, com muitas entradas e baías e enseadas e marinas, aí é uma questão de opção, de você querer chegar mais rápido ou querer dormir e ter um conforto de poder parar à noite e dormir. Então, muitas vezes a gente fala, vamos parar e dormir, né? Não precisa seguir a noite inteira, principalmente com a Sofia agora, que a gente fica mais cansado, né? Antes a gente fazia travessias mais longas. Então, quando a proposta é fazer a navegação noturna, então a gente não para em lugar nenhum, joga a âncora, continua navegando. E aí, nas noites que estamos navegando, aí fazemos turno. E aí o turno depende muito. Cada barco é um barco, né? Cada tripulação é uma tripulação. Então, o Daniel e eu, a gente testou já turnos de 2 horas, turnos de 3 horas e turnos de 4 horas. E o que a gente melhor se adaptou foram aos turnos de 4 horas. Conheço muita gente que faz turno de 2 horas e pra gente não funcionou. A gente acha que até você pegar no sono e dormir já tá na hora de acordar pra fazer o turno de novo. Então, a gente prefere turno de 4 horas. E isso também é muito maleável, assim. Às vezes o mar tá muito ruim e aí turno de 4 horas é muito cansativo. Então aí você chama o outro, fala, dá pra me render e tal. Então a gente vai fazendo conforme mais conveniente no momento. Então sempre tem uma pessoa acordada, sempre tem uma pessoa fazendo o turno, fazendo a ronda, né? Nessa ronda não significa que você tem que ficar o tempo inteiro olhando. Não, porque você tem os equipamentos que te falam se tem navio. Então depende da região que você tá, a cada 10 minutos você levanta, faz a ronda, vê se tem algum barco em volta, vê se as velas estão ajustadas, se o vento mudou. Então você tá atento, você tá alerta ali, né? Ou qualquer coisa que aconteça, você tá alerta, mas você não precisa ficar parada no leme, né? No timão, segurando, principalmente porque a gente tem piloto automático, então o barco vai no automático e você só precisa fazer realmente a ronda. Então sempre tem um acordado e aí numa emergência, uma coisa mais grave, você chama o outro
para te ajudar, né? E aí, se é tranquilo passar a noite no mar, é tranquilo. É bem tranquilo passar a noite no mar. Depende do mar, é claro, né? Às vezes o mar tá mais bravo, mais virado, mexido. É mais chato, mas eu tive já várias experiências à noite maravilhosas. Dos plânctons, aquelas luminescências, aquelas algas que formam luzinhas, assim, né? Vocês devem ter visto já na televisão, ou não sei se vocês já viajaram para algum lugar e já viram, mas quando o barco vai navegando, vai formando um rastro atrás dele de luz. E quando o barco tá, às vezes, no motor, como tá girando o hélice, saem bolas, assim, tipo bolas de futebol iluminadas, assim. Então, é uma coisa hipnotizante. Você fica olhando, você fica ali horas, encantado com aquilo. E uma vez também, a gente tava navegando e eu comecei a ouvir um barulhinho do lado, assim, eu falei, o que é isso? À noite, eu sentadinha ali no cockpit, quietinha. Aí eu fui olhar um golfinho do meu lado, assim, tipo, quase dava pra pôr a mão nele, assim. Ai, que lindo. Maravilhoso. E a única coisa ruim da noite é que você não dorme direito. Eu acho que pra mim a pior parte é não dormir, mas fora isso, não tem uma coisa muito ruim de passar a noite. É tranquilo até, normalmente é tranquilo. A Silvia tinha mencionado, Lisa, e era legal você contar um pouquinho pra gente, se essa questão de risco de pirataria ou de lugares pouco seguros, se eles existem mesmo, se isso é uma coisa real, né? Que tipo de perigo que, assim, tem no mar, além da mudança de clima, né? A gente imagina, sei lá, entra um vento inesperado, mas se não for essa questão da mudança de tempo e dessa questão de pirataria, que a gente quer saber se isso é verdade ou faz parte do imaginário, que outros riscos ou perigos teria no mar, né? Vocês contam com que tipo de dispositivo de comunicação com terra firme, né? De segurança, aplicativos de navegação, porque a gente imagina que não exista internet para quem está em alto mar, né? Então a gente gostaria que você desse também assim, alguns exemplos de que aparelhos ou modernidades aí que a gente pode contar para a comunicação, para a orientação da navegação de vocês. Bom, a pirataria, ela existe sim. Na realidade, a pirataria, a gente fala pirataria, mas é assalto, né? É roubo como a gente tem numa cidade. Então, tem lugares seguros e tem lugares que não são tão seguros. Os lugares que não são tão seguros, a gente procura evitar de chegar, de parar ou navega junto com outro barco. Existem lugares muito, muito graves com relação à pirataria, que é tipo a costa da Somália, alguma região ali da África também. O Caribe tem um pouco, algumas ilhas mais que as outras. São Vincent, por exemplo, é uma ilha onde é mais perigosa, já tiveram alguns casos, Santa Lúcia também, mas nós paramos nas duas. São Vicente eu nem queria parar, morrendo de medo, e acabamos parando porque a gente estava com mais um barco, e aí acabamos parando numa baía que era dizia-se mais segura. Foi a única baía que a gente parou. Então tem sim, a costa da Venezuela é super perigosa, a gente já fez um charter lá em 2012, Los Roques, é um arquipélago maravilhoso, lindo de morrer, onde hoje em dia o arquipélago até é seguro, mas para você chegar lá você precisa chegar muito perto da costa da Venezuela, então o risco é muito grande. Então o que a gente tenta fazer é evitar. Muita gente faz, muita gente vai, mas aí é a opção de cada um, né? E então na realidade a pirataria são os assaltos mesmo, né? Como a gente tem na cidade. Então, os perigos além do clima, esse é a segurança a bordo, com relação a roubo. E aí, carta náutica, são algumas coisas que podem atrapalhar, assim, né? Uma carta não muito bem descrita. Então, às vezes você tem regiões onde são mais hostis, onde você não tem muita movimentação, as cartas não são tão boas. Carta náutica é como se fosse um mapa? Exatamente. Um mapa onde você tem profundidade, onde você tem se tem pedra, se não tem pedra, enfim, é basicamente isso, uma carta náutica. E aí nessa carta náutica você tem comentários. Hoje em dia você consegue adicionar comentários dos velejadores. Então ancora aqui, porque aqui é um lugar legal, é bom, tal. Então cada pessoa pode ir adicionando informações ali. Isso é muito, muito interessante.
dispositivos de comunicação com terra firme, existem vários, né? O mais legal, assim, seria um telefone via satélite, onde você pode realmente pegar, fazer uma ligação e conversar com terra. Mas você também tem alguns... nós tivemos um telefone via satélite por um tempo, que era de um amigo nosso emprestado, aí nós devolvemos. Compramos um dispositivo que chama Spot, onde as pessoas que estão em terra e tem o código lá, a senha, o site, ele consegue acompanhar a nossa rota, mas você não consegue mandar mensagem nem receber mensagem. E hoje em dia nós temos um que chama InReach. Você não consegue falar por ele, mas você consegue mandar mensagens, depende do plano que você tem, ilimitadas, e receber mensagens ilimitadas, receber previsão de tempo. Então esses são os meios melhores de comunicação. Existe um equipamento que chama SSB, que é como se fosse um rádio também, mas é muito antigo isso. É bem difícil você conseguir conectar nele, é bem complicado. Assim, tem que quase fazer um curso para aprender, mas você consegue falar daqui com uma pessoa na África, sabe? Mas é uma coisa mais antiga, hoje em dia tá um pouco em desuso isso. E a internet no meio do mar, em alto mar, né? Tem alguns sistemas, hoje em dia tá ficando muito melhor, né? Tem a Starlink que tá chegando agora, bem recente, então ainda com um preço um pouco mais acessível. Eu acho que esse meio de comunicação aí de internet da Starlink vai ser uma coisa bem legal aí para os próximos anos. Acho que vai ser uma coisa que vai ajudar muita gente. E traz segurança, né? Sim, muita segurança, porque qualquer emergência você pode se comunicar, né? E qualquer coisa você tem contato com terra. Exatamente nesse cenário, né, de que recursos vocês têm para comunicação e tal, eu pergunto como é a questão de trabalho para vocês. Você já disse que nesse momento você não está trabalhando, está mais voltada para atender a Sofia e as coisas do próprio barco. Mas você disse que seu marido trabalha. Então, explica para a gente como é que isso funciona, né? Quando vocês estão velejando, fazendo travessia e ficam um tempo maior no mar, como que funciona essa questão do trabalho? Eu, por exemplo, né, eu e Lilian, a gente é escrava da internet, a gente não faz nada se não tiver internet. E tem que ter uma internet de boa qualidade para a gente conseguir se comunicar e fazer os nossos podcasts e tudo. Então, como seria isso no contexto de mar? Se isso seria possível? Quais tipos de limites vocês vivenciam? E por exemplo, como que vocês recebem o pagamento dos trabalhos que são feitos, né? Que tipo de moeda é feito? Vocês conseguem receber isso via digital? Porque vocês não vão sair todo momento para ir numa cidade para fazer sacar. E muitas vezes também o dinheiro em espécie não vai resolver seu problema, eu imagino, né? Não sei. Então, como que funciona essa questão do dinheiro em alto mar, né? Eu agora estive lá em Portugal e eu senti bastante dificuldade quando eu queria reservar uma coisa, um hotel, por exemplo. Se você diz que tem que reservar uma marina, você consegue fazer isso antecipado ou não? Que tipo de funcionamento você precisa para isso? Bom, acho que todos nós somos escravos da internet hoje em dia, né? Sem uma internet a gente fica doidinho. Verdade. Então, eu, como você mesmo falou, eu trabalho no barco, né? Fazendo as funções de casa e cuidando da Sofia atualmente. A ideia é mudar isso daqui pra frente, mas ainda estamos nessa etapa. E o Daniel trabalha com o mercado financeiro. Então, ele precisa da internet 100%. É que em alto mar a gente fica muito pouco, na realidade, né? As travessias, a maior travessia que nós fizemos até hoje foram de 12 dias. Mas a maior parte do tempo a gente tá em terra, tá próximo à terra, pelo menos. Então aí você chega, quando estávamos em ilhas do Caribe, que aí são países diferentes, o que a gente faz é quando desce já para fazer imigração, essas coisas, já vai, compra um chip de celular e já instala no telefone, e aí você acaba tendo internet local e funciona muito bem. Quando tá navegando, não. Daí quando tá navegando e não tem internet. Mas a gente tá a maior parte do tempo muito próximo à costa e perto das cidades. Então, isso ajuda muito com relação à internet, né? O uso da internet. Como ele trabalha com o mercado financeiro, ele recebe o dinheiro... Ele trabalha no mercado financeiro brasileiro, então ele recebe em reais. E aí, para fazer os pagamentos, cartão de crédito ou cartão de débito. A gente tem uma conta lá fora que facilita.
aceita e aí transfere o dinheiro para essa conta e aí você consegue fazer a transação com cartão internacional, né? Se você reservar uma marina, faz com cartão internacional. Então é bem tranquilo. E sacar dinheiro, daí depende da ilha, né? Do Caribe, principalmente. Estados Unidos é tudo cartão, né? Hoje em dia você nem anda com dinheiro na carteira. Algumas ilhas do Caribe você precisa levar um pouco de dinheiro, porque às vezes não tem, não aceita, não tá funcionando, não pega a internet, não passa a maquininha do cartão. Mas hoje em dia você tem vários bancos, na realidade, não é nem banco fora, né? Você tem esses bancos virtuais que eles têm esse cartão internacional, né? Não é nem banco lá fora, é um banco da internet mesmo, virtual. E como é que é a questão da escolarização da Sofia, né? Você falou que ela tem 4 aninhos. A gente queria saber, assim, ela já sabe falar inglês, ela sabe nadar, em que local que ela conseguiu fazer esse aprendizado, foi com vocês? Como é que fica a questão da socialização dela, né? Porque passa um tempo significativo que tá você, ela e o pai, né? Quando vocês ancoram em alguma marina por um tempinho maior, ela chega a frequentar alguma escolinha. Como é que é a questão das amizades, assim, tanto para a Sofia quanto para vocês, né? Vocês, quando vocês ancoram um lugar, ficam um tempinho maior numa cidade, vocês conseguem fazer amigos? Ou vocês já têm amigos lá e vão visitar e tal? Ou fica mais restrito mesmo ao relacionamento entre vocês 3? Não fica restrito entre nós, porque tem muitos barcos, né? Com famílias a bordo também. Então a gente acaba socializando bastante. A Sofia é extremamente sociável, ela é um absurdo. Ela adora falar com qualquer pessoa que aparece na frente dela. Ela é assim desde que ela nasceu. No carrinho ela já saía fazendo tchauzinho pra todo mundo, bebezinha. E acho que ela já é dela, mas eu acho que por uma questão de necessidade ela conseguiu ainda desenvolver melhor isso. Porque ela sabe que se ela chega num lugar, ela vai ficar pouco tempo. E então ela precisa ser muito rápida no modo dela de fazer amizade, né? Pra ela poder conseguir alguma coisa, um amigo, um vínculo, brincar com alguém. Então ela é muito rápida nisso, é impressionante. E aí a gente sempre procura barcos que tenham família, com crianças. Então tem alguns sites, no Facebook, grupos de Facebook lá nos Estados Unidos, onde você coloca o barco que você tá, com que criança, se é menino, se é menina, qual idade, em que região, em que localização. E aí você olha ali, que legal, nós estamos passando por aqui, tem criança, então vamos parar então, vamos ficar um dia aqui, 2 dias, 3 dias, e aí para, e as crianças brincam, né, e aí ela se socializa desse jeito. Na realidade, no barco, diria que a gente talvez tenha uma vida social até mais ativa do que em terra. E sim, Sofia fala inglês, agora um pouquinho menos, porque a gente já tá aqui quase 1 ano, né, no Brasil, então ela perdeu um pouquinho, mas ela entende 100% inglês, ela tá com um pouquinho de dificuldade pra falar, mas porque, né, acaba falando mais o português, mas entende 100% vai retomar muito fácil, né? Na hora que voltar, ela retoma. Mas é que ela foi pra lá com 7 meses e aí ela basicamente ouvia inglês, né? Então, e a gente falava em português, mas ela ouvia na rua, em volta do barco, em inglês. Então ela fala bem. Ela nada, a gente quando para em alguns lugares e vai ficar por um tempo maior, ela vai pra escola de natação, ou então quando tem marina que tem piscina, e tá calor, a gente vai sempre pra piscina também pra distrair, pra brincar um pouco com ela, e aí nós dois a gente acaba ensinando, dando uma aula de natação pra ela, na brincadeira e tal, e ela vai aprendendo, ou frequenta aula de natação também. E escola a mesma coisa, quando a gente para por mais tempo num lugar, a gente procura uma escola pra ela ir, pra poder ter mais crianças pra ela socializar e brincar um pouquinho, e eu acabo ensinando bastante no barco, assim, na brincadeira, bem ludicamente, né? Eu acabo ensinando o alfabeto, números, enfim. E ela vai aprendendo. E acho que é isso, acho que tá desenvolvendo bem. Eu trabalhei como coordenadora de educação infantil muitos anos aqui no Rio. E eu me lembro de uma ocasião, um veleiro com 2 crianças, ele ficou na Marina da Glória, e aí a mãe foi conversar com a gente para as crianças frequentarem. Frequentaram tipo 45
dias. Eles não falavam português, mas, gente, em 2 minutos todos se entendiam, brincavam, e foi muito rico para eles, e as crianças da escola adoraram conhecer, né, essa coisa tão diferente de morar num barco, né, viver viajando, muito legal. É bem legal essa interação com outras pessoas, mesmo em terra ou em mar, né? Os amigos que a gente vai fazendo durante o percurso, né? Os barcos com criança, mesmo os barcos sem criança. Então a gente vai, às vezes a gente se despede porque cada um segue uma rota, um rumo, e de repente, sem saber, daqui a um tempo a gente se encontra num outro lugar. É muita coincidência às vezes, mas é muito legal isso. E há outros que a gente mantém contato até hoje, e casas de amigos que a gente faz pelo caminho e vai frequentando também. Então é uma história bem, bem legal. A gente tem amigos aí por todo mundo. Que legal. A cultura dela, o aprendizado é muito além daquele da própria escola, né? Porque ela tem o aprendizado do dia a dia, da vivência do dia a dia, né? Que deve ser bem interessante. A minha pergunta agora seria o seguinte, me deu aqui uma curiosidade. Ela tem 4 anos, já ela precisa ser alfabetizada. E qual é o teu plano? Você pensa em fazer homeschooling vinculado a alguma escola para frente ou outra forma? Porque imagino que como ela não vai... Agora você está há muito tempo no Brasil, mas eu não sei se vocês passam assim 1 ano em algum lugar que ela possa se matricular. Você tem alguma estratégia? E aí eu já vou emendar outras perguntas aqui para você ir respondendo também. O que é que significa para você ou para sua família morar num veleiro? Se seria uma alternativa mais barata do que morar em terra? Seria fugir um pouco da vida urbana e dos problemas que essa vida traz, né? Poluição, trânsito, essa coiseira toda. Ou, por exemplo, ter uma vida em contato com a natureza, isso é um valor para vocês? Ou estar cada dia num lugar? O que é que move vocês a morar num veleiro? Bom, do homeschooling, essa é a ideia, né? Por enquanto ela não precisa, porque ela ainda tem 4 anos, então ainda não tem obrigação de fazer o homeschooling, mas eu acabo ludicamente ensinando um pouquinho para ela no barco. Assim que ela for obrigada a frequentar uma escola, aí sim, aí entrar no homeschooling. E aí a gente tem várias escolas. No Brasil ainda não é permitido, né? Proibido por lei, por enquanto tá em, acho que tramitação no Congresso, mas acho que ainda não foi aprovado. Então ela vai pro homeschooling sim, e aí a ideia é sermos professores dela e vamos ver como vai ser essa nova fase, né? Cada fase é uma fase. E essa é a ideia. Tem várias escolas americanas, canadenses, francesas. Não vai ser francesa porque eu não falo francês, então não vai dar certo. O que significa pra mim morar num barco? Eu acho que é liberdade, eu acho que é conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, conhecer culturas diferentes. E não que você não possa fazer viajando, né, de tempos em tempos, mas eu acho que é mais intenso, assim, é uma coisa mais intensa. Também não tem um desprendimento. Eu acho que quando a gente tá em terra, eu percebo agora esse tempo que a gente tá ficando em terra, tudo muito certinho, assim, você tem que se arrumar pra sair. Se você sai de chinelo, todo mundo já te olha esquisito. No barco não, ninguém olha, né, pra essas coisas. É tão materiais, assim, é muito menos material, assim, na vida a bordo. Isso é muito legal, assim. E uma coisa que me pega bastante, que eu acho muito legal no barco, é uma questão do não egoísmo, de você ajudar muito o próximo, ajudar muito o outro barco, independente do que tá acontecendo, de que horas você sai de madrugada pra ajudar o outro barco se ele tá em apuros e você recebe essa ajuda, ou mesmo que não seja em apuros, preciso fazer uma compra, a pessoa que mora ali já navegou por muito tempo, ela te empresta o carro, ela te leva no supermercado, coisas que em terra a gente não vive muito isso, cada um na sua casinha, na sua caixinha e vivendo a sua vida, e o outro nem olha pro lado pra saber o que tá acontecendo com o vizinho, né? Então isso é uma coisa que me atrai bastante na vida a bordo. Ser uma moradia mais barata depende de como você vive no barco. Se você vive ancorado, sim, porque aí você tem o barco, que você tem que fazer a manutenção e os seus gastos, né, de comida, etc. Mas você não tem tantos gastos extras. Mas se você vai para uma marina, aí é como se você estivesse alugando um hotel para ficar. Então os gastos vão lá para cima. Se você vai pegar um ônibus para você ir até o mercado, ou se você vai alugar um carro para ir até o mercado. Então é muito relativo. Se você for fazer tudo que você faz numa casa,
casa, quando você vive, eu quero um carro, eu quero estar na marina. Então os custos, não sei não se não são mais até mais caros do que morando na casa. Porque numa casa você compra o carro, teu carro tá ali você vai alugar cada hora que você tá num lugar, então os custos vão lá pra cima. Então é relativo, depende da forma como você vive. Fugir da vida urbana é interessante, né? Por algum período também. Eu acho que viver em contato com a natureza é uma coisa que a gente aqui em casa gosta muito. Essa coisa de você viajar conforme o tempo lhe permite. Vocês vão hoje? Não sei. O tempo que vai me dizer, a previsão do tempo que vai me dizer se eu posso navegar ou não. Não sou eu que vou dizer, é a meteorologia que vai me dizer. E poder viver ver o golfinho, poder dar um mergulho de manhã, isso é muito legal. Mas a gente sente falta também da parte da cidade, né? A gente sempre viveu na cidade. Então, a gente consegue equilibrar bastante isso. Porque você tá numa ilha, às vezes, de 200 habitantes, ou numa ilha que não tem ninguém morando, mas dali a alguns dias você tá numa capital, tá? Nas Bahamas, você tá em Nassau, que nem é um lugar tão legal assim, mas você tá lá, vai fazer compra no mercado mais legal, e enfim. Então, varia um pouco. Acho que a gente busca um pouco de cada. A gente não gosta nem de estar 100% com a natureza e nem 100% ligado ao urbano. Acho que a gente vai equilibrando isso que eu acho muito legal. E estar cada dia em um lugar é fantástico. Ou cada período, né, em um lugar, eu amo porque eu gosto de conhecer lugares novos e buscar novas coisas. Eu achei muito legal esse aspecto que você falou das pessoas se ajudarem, né? Isso é uma experiência tão rica, né? E que se perdeu muito na cidade, né? Talvez uma cidadezinha pequena do interior, mas é um aspecto bem legal que você traz. Como é que a família de vocês, Lisa, reagiu à decisão de vocês irem morar em um veleiro? E como que hoje se dá o relacionamento familiar? Como é que ele se mantém? Quais são, assim, os desafios da vida familiar? Como é que foi a reação? Bom, a minha família meu pai é aventureiro, meu pai é motoqueiro. Ele já viajou pro Ushuaia, pro Atacama, pra Chiloé, eu fazia muitas viagens de moto, né? Agora ele tá um pouco mais velho, então ele tem feito menos, mas adora moto, então sempre teve essa coisa da aventura nele, né? Que acho que eu acabei herdando isso dele. Minha mãe gosta também de viajar bastante, ela é um pouco mais pé no chão, mas ela sempre apoiou muito, tudo que a gente opta, tudo que a gente escolhe fazer, desde que não seja nada muito sem noção, ela sempre apoia. Claro que eu tenho certeza que o coração dela deve ficar pequenininho quando a gente vai embora, principalmente agora com a Sofia, né? Mas ela sempre nos apoiou muito. Meu irmão é piloto de avião, então é assim, é um na moto, um no ar e um no mar. Ô, família aventureira essa. Ela que sofre, coitada. Mas então sempre foi muito, muito tranquilo, assim. Eles até têm um certo orgulho disso, né? De a gente se aventurar dessa forma, de sair, assim, e desbravar. A gente se fala bastante por internet, né? Por FaceTime, por Skype. Eu falo mais com a minha família quando eu tô lá do que quando a gente tá aqui pertinho, morando na mesma cidade. Então, principalmente com a minha mãe, eu falo bastante quando eu tô no barco, Sofia, né, pra ela ver a Sofia também, e é isso. E aí, os desafios da vida familiar, eu acho que com a família aqui em terra é a distância mesmo, a saudade, né, que é difícil, por mais que você fale por Skype, você não toca, você não pega, né, mas a gente tenta vir sempre uma vez ao ano pra poder matar a saudade, e é isso. E os desafios da vida familiar a bordo, eu acho que a convivência muito tempo, né? A gente convive 24 horas por dia, os três. Então, é bem intenso, né? Então, acho que o Daniel brinca que essa é a parte mais difícil. Não são as tempestades, é o relacionamento familiar. Mas a gente vai equilibrando e vai aprendendo um com o outro e aí vamos levando. Interessante. E nesse processo aí da família, eu tô com uma curiosidade. Você disse que tá quase um ano no Brasil. O que levou essa parada? A
outra coisa que eu queria saber é se, por exemplo, a família, sua família, vai ao encontro de vocês quando vocês estão muito tempo longe, tipo, já foram estar com vocês no barco e ficar um tempo. E a minha terceira pergunta, e aí já é pensando em mim mesmo, existe alguma coisa, alguma oferta, de repente, de barcos que moram, né, as pessoas que moram em barco, que abrem as portas para hospedar alguém? Tipo, por exemplo, eu jamais vou morar num barco porque eu não tenho essa habilidade, eu acho que eu não daria conta, especialmente sozinha. Mas, por exemplo, gostaria de ter uma experiência. E talvez outras ouvintes nossas aqui também ficaram com essa coceirinha aí, né? Ai, que vontade de experimentar. Existe algum modelo de hospedagem, por exemplo, como a gente tem um Airbnb de casas, existe alguma coisa assim que você conheça de barco para ter essa experiência de morar e fazer travessia por um tempo? Então, a família vai sim ao nosso encontro, eles normalmente nos visitam. A pandemia quebrou um pouco essa rotina aí de sempre ter alguém passeando lá e conhecendo os lugares que a gente tá e aproveitando um pouco com a gente, né? Meus pais já foram, meu sogro já foi, minha cunhada, o primo do Daniel já foi, meu irmão já foi, ficou um pouquinho, só que ele foi a trabalho. Mas normalmente, quando dá, sempre a gente tá recebendo alguém a bordo. E isso é muito legal, a gente gosta bastante, né? E sim, existem vários barcos que fazem isso, a gente chama de charter. Então você pode alugar barcos de empresas que fazem charter, e esses barcos você pode contratar um skipper, que é a pessoa que vai timoneando o barco, o piloto do barco, vai tocando o barco, e muitas vezes você pode contratar até uma hostess, que ela vai fazer toda a parte de comida, alimentação, ou seja, você não faz nada, você vai só para se divertir mesmo, é um hotel de luxo. E você muitas vezes, a gente conhece bastante gente que faz barcos como o nosso, como pessoas normais, assim, que tem um barco e disponibilizam uma cabine ou duas, depende do tamanho do barco, para pessoas irem, passarem um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, e tem os pacotes. E aí, muitas vezes com tudo incluso, aí vai parando nas praias, nas baías, enfim, e é muito legal. A Airbnb também, às vezes você acha no próprio Airbnb barcos. Muitas vezes desses de Airbnb, eles ficam parados na marina, é mais um hotel mesmo. Você vai entra no barco, dorme e faz seu passeio na cidade. Mas tem os charters onde você sai da marina e vai navegar, ancora e fica lá, passa o dia. Daí tem prancha de stand-up, tem várias atividades para você fazer durante o dia ou durante a semana que você vai passar. Mas tem bastante, sim. Dá uma procuradinha aqui, vai achar aí várias coisas bem legais. Lisa, como é que é a questão do cuidado com a saúde vivendo em um veleiro? A gente gostaria de saber, assim, existe um plano de saúde, por exemplo, para quem... Porque a gente, quando vai viajar, a gente faz um seguro de saúde, né? Mas você passa, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3, viajando. Vocês moram num barco, então como é que é um plano de saúde para quem tem o veleiro como uma moradia? Existe algum tipo de restrição? Uma outra curiosidade grande é se existe um atendimento de emergência no mar. Então, quando nós começamos, a gente começou com um seguro viagem. Esse que a gente faz para ir de avião, passar uma semana, 1 mês, 15 dias em algum lugar. E funcionava bem, porque só precisava para emergência. Como a gente vem uma vez por ano para o Brasil, quando a gente vem, a gente faz todos os exames, os check-ups, tudo que precisa. E aí, na emergência, a gente tem uma assistência médica lá. Mas eu fui pesquisando e descobri uma empresa alemã que você poderia usar esse convênio médico como um convênio normal do Brasil, onde você pode fazer consultas e tinha um preço excelente, porque normalmente os preços de convênios internacionais são absurdos, né? São muito, muito, muito caros. E esse era mais barato até do que um seguro viagem. O problema dele é que ele é em alemão e quando você quer um reembolso, é a burocracia de você preencher 10 páginas para você conseguir o seu reembolso, provar, escrever carta, enfim. Mas a gente usou ele por bastante tempo, os últimos anos aí, acho que os últimos 3, 4 anos, e foi bem
interessante. Então a gente tem um seguro, sim, saúde. Muita gente não tem. Nos Estados Unidos é uma questão bem problemática, porque lá a saúde é muito cara, né? Muito, muito cara, né? A parte médica é absurdamente cara. Eu machuquei o pé uma vez, eu fui descer do barco, tava chegando um episódio lá, chegando extremamente cansada de uma travessia de 77 horas. E aí o Daniel encostou o barco, eu pulei no pier, sem prestar atenção, pisei no cunho, aquele ferrinho onde amarra o barco, onde passa o cabo pra amarrar o barco, e torci o pé. E a sorte é que eu tinha o seguro saúde, mas foram $900 só pra ir no hospital tirar um raio-x. Ele nem enfaixou, não fez nada, só tirou um raio-x, foram $900. Então você precisa, nos Estados Unidos, você precisa ter um convênio, um seguro saúde. Nas outras ilhas do Caribe, todo mundo fala que, eu nunca precisei, mas o pessoal fala que não é tão caro assim. Mas tem muita gente que tem gente que não tem. Com relação a restrições por morar a bordo, por morar no veleiro, esse convênio que a gente tem alemão, ele é para isso mesmo, é para quem mora num barco, para quem mora a bordo. Então ele é específico para isso. E atendimento médico em alto mar, emergência no mar, existem alguns convênios sim que fazem isso, mas são absurdamente caros. Normalmente eles são mais usados para esses barcos mega iates, né, que tem muito dinheiro e tem muita gente a bordo. Então mais esse tipo de gente que usa esses para atendimento em emergência em alto mar. Se não, acho que um telefone via satélite ou uma comunicação, você pode contactar alguém em terra, né? E a gente sempre tem uma farmacinha a bordo com antibiótico, anti-inflamatório, uma farmácia completa dentro do barco para em emergências em alto mar você ter como agir, né? Numa emergência. Você pode chamar também a guarda costeira, né? Dependendo de onde você está, você pode solicitar atendimento, né? E acionar. Mas aí já é uma coisa mais grave, né? Pra você chamar uma guarda costeira, dependendo de onde... Claro, depende de onde você estiver. Se você tá próximo à costa, mas a gente já ouviu, sim, até no rádio, gente passando mal. E aí, normalmente, se a guarda costeira não tá próxima, ela direciona algum barco pra atendimento. Às vezes, perto de costa é muito fácil, né? A guarda costeira chega muito rápido. Eles têm lanchas, principalmente nos Estados Unidos, eles têm lanchas muito rápidas. Mas se você tá lá em alto mar, aí é uma coisa um pouco mais complicada, né? Então, em emergências assim, muitas vezes eles direcionam navios que estão mais próximos dos barcos com emergência para que faça o resgate. Vocês só se deslocam de veleiro ou vocês utilizam outros meios de transporte nas viagens que vocês fazem? Né? Isso era uma coisa que a gente gostaria de saber. Quantos países que vocês já visitaram e moraram desde que passaram a viver no veleiro? Normalmente nós nos deslocamos com o veleiro, né? Quando a gente está parado por mais tempo em algum lugar, a gente aluga carro e faz alguns passeios por terra. E às vezes numa região perto, viaja para uma cidade do lado, enfim. Então, basicamente é por barco mesmo, pelo veleiro, e carro às vezes. Quando a gente está viajando de carro, o veleiro fica na marina, fica parado na marina em terra, quando a gente vai viagens mais longas, ou fica parado na água mesmo, no dock da marina. Você chegou a comentar de alguma coisa que você viria com a Sofia e seu marido viria trazendo o barco. Isso é quando vai trazer, tipo, definitivo por alguma razão? Ou acontece, por exemplo, vamos para a Europa, você vai de avião e ele vai de navio, no barco, por ser uma travessia muito longa ou perigosa, sei lá. A gente fez isso quando viemos de Curaçao para os Estados Unidos. A Sofia tinha 7 meses só. E aí eu não quis ir a bordo com ela com 7 meses para uma viagem mais longa de 10 dias, mais ou menos. Então, ele levou o barco com uma amiga e eu fui de avião com a Sofia. Ela era muito pequenininha, fiquei com medo de acontecer alguma coisa a bordo e não ter assistência. Agora, quando a ideia é ir para a Europa, antes eu iria de avião com ela, por ela ainda ser pequena. Agora eu acho que ela já tá maiorzinha, então já sabe falar, já sabe dizer se tá doente, se tem dor, se não tem dor, onde dói. Qualquer situação, né? Médica é mais fácil, eu acho. Hoje é mais difícil ter doenças tão corriqueires, assim, né? Quando um bebê bem pequenininha e você não sabe o que tá acontecendo. Então, acho que agora já tá um pouco mais seguro e talvez a gente façamos nós 3 a travessia toda. Mas a primeira travessia aí com 7 meses, Sofia e eu fomos de avião e Daniel foi de barco.
E você tinha perguntado quantos países a gente já tinha visitado, né? A gente fez Estados Unidos, a costa leste toda, fez Bahamas de 3 vezes, fizemos as ilhas do Caribe Leste e Curaçao e Bonaire, são 2 ilhas do Caribe Sul. Eu acho que somando aí deve dar uns 15 países. É que, por exemplo, se você contar Bonaire, Saba, São Eustáquios, elas são todas ilhas holandesas, então é um país só. Martinica e Guadalupe é a França, então é um país só. Então acho que deve dar uns 15 países. E aí, depende da ilha do país, a gente fica mais tempo ou menos. Então depende da intenção aí, né? Temporada de furacão, a gente já passou pro sul do Caribe, e aí não tem furacão, então fica mais tempo nessas ilhas sem furacão, enfim. Quais as regiões do mundo que vocês então mais conhecem? E em seguida conta pra gente quais foram os lugares que mais encantaram, quais países mais encantaram vocês e por quê? E quais países vocês evitariam, não voltariam mais e por quê também, que fatores? E quanto tempo vocês ficam nas águas de cada país? Na verdade, acho que você já deu até uma explicação sobre isso, né? Dependendo do país, da época de furacão e tal, vocês ficam mais ou menos. As regiões que a gente conhece melhor ficamos bastante tempo nos Estados Unidos, por causa da pandemia também. A gente comprou o barco lá, saímos, fomos pro Caribe, voltamos e pela pandemia acabamos ficando mais tempo lá. Então, os Estados Unidos a gente conhece bem. As ilhas do Caribe também. Ficamos, acho que 2 anos e meio no Caribe todo, né? São ilhas pequenas, então a gente ficou bastante tempo lá. Acho que o lugar que mais me encantou foi Bonaire, que é uma ilha ao sul do Caribe, que é uma ilha holandesa. É maravilhoso, a água é uma coisa fantástica, tem um parque bem legal para visitar, bem diferente. Então eu acho que Bonaire é um lugar que tem que ser conhecido, é um lugar pequeno. Curaçao é muito legal, né? Você vai para Bonaire a partir de Curaçao. Hoje em dia até tem voo dos Estados Unidos para Bonaire, mas normalmente é Curaçao, Bonaire. Curaçao é muito legal também, mas Bonaire é especial. Para mim, Bonaire é especial. Eu conheci Curaçao, gostei muito de lá. Bonaire não conheço. É mais agitado. Pra quem gosta de mais agito, Curaçao é mais agitado que Bonaire. Bonaire é bem pequenininha. É o paraíso dos mergulhadores, Bonaire. Pra você ter uma ideia, dos mergulhos são fantásticos. E o tempo que a gente fica em cada país depende muito. Depende do visto que você tem permissão pra ficar, né? Então você sai ou entra pra outra ilha e volta, se você quer ficar. Temporada de furacão conta muito. E acho que é isso. Acho que a temporada de furacão conta e o visto que é permitido para cada lugar que você fica. E teria algum lugar que vocês não voltariam? Eu acho que não. Dos que eu visitei, acho que eu voltaria para todos. Acho que nenhum, não gostei, não. Evitaria os lugares inseguros, como a gente comentou lá atrás, né? Pirataria, então, lugares que eu gostaria de conhecer, mas não iria. Mas dos que eu fui, acho que nenhum eu deixaria de voltar. Lisa, nessa vida nômade, né? Vocês estão sempre... Não tem um lugar fixo, né? Para morar e tal. Vocês estão sempre viajando. Mas quando vocês estão, sei lá, na costa leste dos Estados Unidos, em alguma cidade, e aí vão para um outro lugar, quem é que faz o planejamento dessas viagens? Escolhe os destinos? Quais são os planos futuros de vocês? Vocês pretendem sempre morar a bordo? É um projeto de vida estar sempre a bordo? O planejamento depende do local que a gente tá. Então, o Daniel e eu, a gente faz essa escolha. Para onde nós vamos, onde a gente vai parar, o que cada um tem interesse em conhecer. Então, a gente vai fazendo esse jogo aí pra ver, mas eu não quero ficar aqui, mas eu quero. Então, teve uma vez que ele queria ir pro Maine, que é o último estado americano divisa com o Canadá. Eu falei, eu não quero subir toda a costa leste de novo pra depois ter que descer tudo de novo pra ir pro Caribe. E ele, não, mas eu queria tanto conhecer e é muito legal. E eu falei, tá bom, vamos. E foi maravilhoso, um lugar lindo e espetacular. Valeu muito a pena, não me arrependo, voltaria, pra você ter uma ideia. Então, a gente vai se adaptando aí nos gostos de cada um e nos desejos. E aí os dois fazem as escolhas. Eu gosto muito de pesquisar sobre o local, sobre o que fazer, onde ir. Então, eu tenho desde que eu viajava lá atrás, já fazia esses roteiros. Então, gosto bastante. Então, os dois fazem, aí ele traça a rota, porque tem que traçar a rota para fazer a navegação. Então, a gente meio que faz, ele faz, mas eu sempre dou uma olhada, faço junto com ele. Então, somos nós dois que fazemos. E os planos futuros, a ideia agora na próxima temporada, porque a travessia do Atlântico ela pode ser feita só em maio e junho, por causa de previsão de tempo, corrente. Então, a ideia é, no próximo ano, fazer a travessia do Atlântico, sair dos Estados Unidos, ir para Bermudas, e de Bermudas ir para os Açores. E aí
aí nos Açores a gente pode ficar ou um mês também por causa de previsão de tempo para poder atravessar para Portugal, ou ficar uma temporada inteira nos Açores. A ideia é ficar uma temporada inteira nos Açores, ou seja, ficar um ano para depois no ano seguinte ir para Portugal, porque falam que os Açores é a coisa mais maravilhosa do mundo, então... Me falaram isso agora enquanto eu estava em Portugal, que é fantástico o lugar, muito lindo. A gente tá curioso para conhecer. E a gente pretende morar a bordo enquanto estiver bom, enquanto a gente estiver gostando. Sempre perguntavam pra gente, quantos anos? E a gente falava, não sei quantos anos. E aí todo mundo, como não sabe? E aí a gente começou a falar 5 anos. E aí passaram-se 5 anos e a gente continuou falando 5 anos. Então, enquanto estiver legal, enquanto a gente estiver curtindo, enquanto estiver dando certo, essa hora que não der mais, que não gostar, daí muda, volta. Isso mesmo. Lizzy, com esse contexto todo, de toda essa experiência de vocês de estarem morando num veleiro e viajando por tantos lugares, certamente vocês já tiveram pelo menos um perrengão. Eu queria que você contasse de um perrengue, mais pra gente aprender, né, com esse perrengue. E também se você tem, assim, alguma história muito tocante positivamente e quiser contar pra gente, também seria legal. Então, eu tenho 2, deixa eu escolher um aqui. O perrengue recente é sempre o perrengue maior, né? Tá mais na mente ainda, né? Antes de vir embora, a gente veio embora em setembro, em março do ano passado, a gente sofreu um acidente nas Bahamas, numa ilha de 200 habitantes, bem ao sul das Bahamas, uma ilha muito pequenininha. A carta náutica estava errada, a gente vinha com o mar de popa, com vento de popa, para entrar numa marina para se abrigar de uma frente fria que estava chegando, e ligamos na marina já antes, né, de estar navegando, dias antes, para saber se tinha vaga na marina, se tinha calado, porque era uma marina muito nova, ainda em construção quando a gente chegou, se tinha calado, se dava para entrar, como que era, e nós estávamos vindo em 3 barcos brasileiros, nosso e mais 2, e não dá para entrar, pode vir, a carta náutica também não falava nada, tinha profundidade, tudo, e nós viemos, e aí quando a gente estava se aproximando da entrada da marina, não tinha calado, não tinha fundo, né, profundidade. E aí o chão era de pedra, não era de areia, e aí o barco bateu nesse chão de pedra, a gente perdeu o leme, ficamos sem governabilidade, né, como se você tirasse a direção do carro, e só que o mar e as ondas estavam jogando a gente pra cima do paredão da entrada da marina. A sorte é que, né, meu marido sempre entra com uma das velas do barco, né, vela é a vela do barco, tem a da frente, né, quem já viu um veleiro sabe que a gente chama de vela aquele tecido branco, e sempre deixa uma vela em cima pra poder, qualquer coisa, se o motor pifar, qualquer coisa ter como ter uma manobrabilidade e o motor ligado. E foi a nossa sorte, porque como ficamos sem governabilidade, ele conseguiu, como ele sabe velejar bem, ele conseguiu fazer o barco mudar o rumo dele, com o motor e com as velas, a gente conseguiu sair desse platô de pedras, mas foi extremamente tenso, todo mundo muito nervoso, os barcos que vinham atrás, a gente passando o rádio pra eles não entrarem, porque eles também iam bater nas pedras, né? A carta estava errada, a marina não tinha informado. E aí a gente conseguiu seguir para um segundo ponto, uma alternativa B que a gente tinha, que era no fim da ilha, no sul da ilha. A gente conseguiu navegar ainda 15 milhas sem leme. E aí lá no final, chegando na entrada, um dos barcos amigos rebocou a gente, mas a frente fria já estava chegando, a gente já tinha 2 metros de onda. O outro barco entrou para ver se tinha calado mesmo, porque como a carta estava errada lá em cima, podia estar errada no sul da ilha. Enfim, foi bem tenso. E ainda ficamos 5 dias ancorados num lugar que não tinha nada, muito longe de terra, porque era muito raso, então a gente não podia chegar pertinho da terra, muito longe. Ficamos 5 dias lá ancorados, um barco do lado do outro, sem poder descer do barco, porque nem de bote a gente conseguia descer, porque o mar virou, né, o tempo, 5 dias de frente fria, e a gente sem saber o que tinha acontecido com o barco, só conseguimos colocar uma GoPro dentro da água para poder ver, basicamente não dava nem para mergulhar, porque tava 1 metro de onda, a gente ancorado com 1 metro, não dava para descer, mergulhar embaixo do barco. Aí vimos que tinham perdido o leme, e aí depois, quando melhorou o tempo, a gente foi rebocado pra perto da marina, e a marina rebocou a gente pra dentro dela, mas a entrada não era aquela, eles não avisaram, eles tinham umas boias de sinalização que eram do tamanho de uma bola de futebol, só que no mar, ainda mais com o mar tava um pouco grosso, não dava pra ver absolutamente nada, eles não informaram, não tinha na carta náutica, e parecia que tinha calado e não tinha, e, enfim, aí foi um perrengue só, ficamos lá 1 mês na saída com 200 habitantes,
até decidir o que ia fazer, aí no fim o barco foi rebocado para os Estados Unidos. A gente tinha seguros, graças a Deus o seguro pagou tudo, sem questionar nada. Um absurdo, um valor absurdo para rebocar 400 milhas, porque do sul das Bahamas até Estados Unidos deram 400 milhas, o seguro pagou. E aí o barco na realidade só tinha quebrado o leme, a gente mandou fazer um leme novo e tinha dado umas batidas na quilha e a gente consertou. Mas é porque realmente era um barco extremamente resistente. Acho que se fossem os outros 2 barcos que estavam com a gente, provavelmente eles teriam afundado. Então foi bem tenso, assim. Nossa. Ixi. Mas estamos aqui para seguir viagem. Eles são corajosos. E uma vivência inesquecível, tem? Olha, tem várias vivências inesquecíveis. Acho que são vivências mais de contato pessoal, assim, com pessoas diferentes, nas ilhas culturalmente diferentes. Muitos lugares são muito parecidos com o Brasil, até por um certo aspecto, mas conhecer pessoas de outros lugares e mesmo as pessoas que moram em barco. Então, acho que uma coisa muito legal, que eu não me esqueço, a gente tinha acabado de comprar o barco e foi parar num pier público. E aí um rapaz gritava do pier alguma coisa, a gente não entendia, daí a gente foi chegando, falou, nossa, será que dá pra parar? Será que não pode? E aí nós paramos e ele falou assim pra gente, olha, eu já morei a bordo e agora eu moro em terra, né? Moro aqui pertinho. O que vocês precisarem pra poder ir no mercado, só falar comigo que eu levo vocês no mercado. Então são situações assim, no norte dos Estados Unidos também, a gente saindo do mercado fazendo compra, o pessoal falou, onde vocês vão? A gente falou, tá indo pra Marina, a gente tava com umas mochilas colocando a comida dentro do mercado dentro da mochila, e eles, mas onde vocês vão? A gente vai a pé até Marina, dava uma milha mais ou menos. Não, imagina, entra no carro, eu vou levar vocês. E aí no caminho ele falou, posso parar em casa um pouquinho? A gente já assusta, né, brasileiro, fica, onde esse cara tá indo, né? E ele parou na casa dele, a gente falou, tudo bem, ele parou na casa dele, foi, entrou, voltou rapidinho, falou, olha, minha mulher pinta esses ímãs de geladeira e a gente queria dar um pra vocês. E ainda deu um presente pra gente, levou a gente até a Marina. Então são situações assim que a gente fica super feliz e acaba retribuindo isso pro próximo também, né? A gente recebe isso e quer passar isso pros outros também. Então isso é muito legal. É muito bonito, muito tocante, né? É tão bom a gente saber de histórias assim, né? Saber que no mundo isso existe, né? A gente às vezes fica mais preocupado com o negativo. Tem tanta coisa positiva boa que acontece, que une, né, os viajantes e tal. É muito legal saber disso. Bem, nós estamos chegando ao final do episódio, né? E a gente gostaria de te agradecer muito, Lisa, por compartilhar essa experiência tão rica de vida, uma vida diferente, né? Tão legal. Deixe seus contatos para que as nossas ouvintes possam acompanhar você e sua família. Bom, eu tenho um Instagram, que é o Obytrip, OBYTRIP. Ali eu tenho postado bastante coisa do que a gente tem vivido e as nossas experiências aí nessa vida a bordo por esses 8 anos que estamos no mar. E acho que quem quiser acompanhar será um prazer. Sejam bem-vindos ao nosso Instagram e estaremos lá. Qualquer dúvida pode me perguntar também, questionar e a gente vai responder. Lisa, muitíssimo obrigada mesmo. Foi super gostoso essa conversa com você e poder ouvir de vocês, né, e de você em especial, que vocês tiveram coragem de adotar uma forma diferente de morar, né? Às vezes a gente não quer mudar de casa na mesma cidade, às vezes a gente não quer mudar de cidade, né? E fica cheio de raízes e não quer aventurar nada. E vocês fizeram uma mudança radical do viver. Então, muito obrigada de nos inspirar com essa história de vocês, né? E pra gente encerrar, que mensagem você gostaria de deixar para as nossas ouvintes? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito legal, muito gostoso estar aqui conversando com vocês e poder compartilhar um pouquinho aqui da nossa aventura. E eu acho que pela experiência que a gente tem, né, pela experiência que a gente viveu nesse tempo, eu acho que todo sonho é possível de ser realizado. Eu acho que todo mundo consegue. Se você realmente tem um sonho, você vai conseguir realizá-lo. Eu acho que o que a gente fez, eu acho que faz com que isso seja viável, você ter muita fé, você ter muito foco, você ter muita determinação, energia positiva. Eu acho que com essas ferramentas, eu acho que qualquer sonho vira realidade.
Lembrando que, né, os sonhos, eles não são só flores também. A gente tem, nos sonhos que a gente realiza, também a gente encontra dificuldades, a gente encontra dúvidas, angústias, tristezas, muitas vezes, mas que mesmo assim, mesmo com essas dificuldades, eu acho que, na minha opinião mesmo, acho que vale muito, muito, muito a pena a realização de um sonho. É o que a gente vive agora e eu sou grata por poder ter realizado esse sonho de morar a bordo e viajar pelo mundo. Muito legal, Lisa. Você que nos ouve agora, se você gostou desse episódio, deixe o seu comentário lá no Instagram ou no YouTube. Nós vamos ficar muito felizes de saber a sua opinião. Se você quiser sugerir um tema, escreva para o e-mail viajantesbemvividas@gmail.com ou mande uma mensagem pelo nosso perfil do Instagram, que é o @viajantesbemvividas. E se você que está aqui com a gente, nos ouvindo, quiser ouvir os outros episódios, você pode fazer a qualquer momento. É só entrar no YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e demais agregadores de áudio e pesquisar podcast Viajantes Bem-Vividas. Com isso, a gente se despede de você, dizendo que adoramos estar aqui para lhe mostrar que em qualquer idade nós podemos tornar concretos nossos sonhos, assim como Lisa colocou, né? Nós podemos nos reinventar, criar novas possibilidades e sermos felizes e realizadas, fazendo aquilo que a gente sonhou e tornou real, né? E aquilo que nós gostamos. Que no nosso caso, meu, de Lilian, de Lise, é viajar. Mas pode ser qualquer coisa que você ame. Vá à luta, vá à frente, coloque seus planos em prática no concreto. E a gente se encontra aqui daqui 15 dias com um novo episódio. Beijos!